Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Luiz Felipe Matos, fisioterapeuta especialista em fisioterapia músculo-esquelética, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 pontos cruciais para o tratamento da artrose de joelho, tá? A gente vai comentar um pouco sobre o que é que as evidências científicas trazem em relação ao tratamento da artrose de joelho, né? A gente vai comentar um pouco sobre essa questão das evidências científicas, o que é que a gente mais tem aí, o que é que a gente tem de novo, né, no cenário científico, né, e também a gente vai trazer um pouco da nossa experiência clínica referente ao tratamento da artrose de joelho, né, que é uma condição bem comum, principalmente na população idosa, né? Após a 6ª década de vida, né, geralmente muitas pessoas se queixam, né, de dores no joelho referente à artrose, tá? Te convido a clicar nesse botãozinho aqui embaixo, tá? Nesse coraçãozinho. Quanto mais like vocês derem aqui, mais a plataforma vai entender que essa live é relevante e vai entregar para mais e mais pessoas, tá? E aí a gente já inicia falando sobre a questão da artrose de joelho, né? O que é a artrose de joelho? A artrose de joelho nada mais é do que um desgaste numa articulação chamada articulação tibiofemoral, que é a articulação formada pela tíbia e pelo fêmur, tá? Que compõe a articulação do joelho, que compõe o nosso joelho, tá? É a articulação principal, né, do joelho, vamos dizer assim, e é uma lesão, uma patologia que acomete principalmente pacientes após a 6ª década de vida, ou seja, pacientes idosos, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pessoa ela é classificada como idosa após os 60 anos, após a 6ª década de vida, né? E a artrose é uma lesão prevalente, né, com sua maior prevalência na população idosa, a partir da 6ª década de vida. Então, qual é a principal causa da artrose, né? Quando a gente fala em artrose de joelho, a principal causa é justamente, né, o uso da máquina ao longo dos anos. Não existe uma causa específica, né, quando a gente fala em artrose de joelho, e sim o uso da máquina ao longo dos anos. Então, ao longo das atividades, ao longo de toda essa trajetória de vida daquela determinada pessoa, daquele indivíduo, daquele paciente, ela tende a desenvolver um processo de desgaste na articulação tibiofemoral. E esse processo de desgaste é algo que muitas vezes chega a ser incapacitante, né, dificultando até atividades simples do dia a dia, né? Atividades, né, como sentar, levantar da cadeira, do sofá, né, entrar e sair do carro, né? Atividades simples do dia a dia que acabam sendo dificultadas pelo quadro de dor, irritabilidade e desgaste da articulação do joelho, né? Nesses casos mais isolados, quando o paciente ele é submetido a um tratamento de fisioterapia, um tratamento conservador, né, com base nas diretrizes que a gente vai passar aqui, né, e esse tratamento ele não surte efeito, o paciente não evolui, aí sim a gente pensa, é claro, junto ao médico cirurgião de joelho, em uma intervenção mais invasiva. Nesse caso da artrose de joelho, né, a intervenção invasiva que a gente fala é a questão da prótese total de joelho, tá? Mas isso aí a gente vai deixar mais para o final, né? Inicialmente, né, o nosso objetivo é trazer justamente um pouco, né, desse conceito da artrose. Então, quando a gente fala em artrose de joelho, é basicamente isso, pessoal. Uma lesão prevalente, né, a partir da 6ª década de vida em pacientes idosos, né, é algo prevalente. Fala, Eduardo, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite a todo mundo que está chegando aí, sejam bem-vindos. Clica aqui, pessoal, nesse aviãozinho, envia para aquele amigo seu, fisioterapeuta, né, colega de faculdade, colega de trabalho que pode se beneficiar com esse tema aqui dessa live, né? Hoje a gente está trazendo aqui 3 pontos cruciais para o tratamento da artrose de joelho, tá? E aí, voltando aqui à introdução, a parte introdutória, a gente está falando um pouco sobre os conceitos iniciais frente à artrose de joelho. Então, uma lesão prevalente a partir da 6ª década de vida, ou seja, em idosos, né? A principal causa da artrose, né? O uso da máquina, o uso da articulação
ao longo dos anos, tá? Então o uso da máquina pode predispor, né, a articulação do joelho a um desgaste ao longo dos anos, tá? E também, né, é uma lesão, né, que vai gerar uma certa incapacidade, né, desses pacientes, dessas pessoas em atividades simples do dia a dia, como subir e descer escadas, levantar e sentar de uma cadeira, de um sofá, né, a questão da locomoção e tudo mais, tá? Então é um panorama de lesão, um perfil de lesão, melhor dizendo, né, que quando sintomático, isso aí vai afetar bastante a qualidade de vida desse paciente. E a gente sabe muito bem que quando uma dor, uma lesão interfere no dia a dia, na qualidade de vida, na funcionalidade da pessoa, tudo ao seu redor, né, é alterado. Então toda a questão, né, de logística, de acompanhamento da família, tudo precisa de algumas mudanças, tudo bem? E aí, algo que é muito importante também, pessoal, é a gente falar sobre a questão do quadro clínico desse paciente. Geralmente o paciente que tem artrose de joelho, uma artrose mais sintomática, ele chega no teu consultório, né, relatando uma dor espalhada no joelho, uma dor lá dentro do joelho, uma dor bem na frente do joelho. Então o paciente que tem artrose, ele não vai conseguir te apontar especificamente onde é que está a dor dele. A gente vem falando aqui nas nossas aulas, né, a questão da localização da dor. Então geralmente o paciente que tem uma artrose sintomática é aquele paciente que vai referir uma dor mais espalhada, ele não vai conseguir apontar exatamente, com exatidão, aonde é a dor dele, né? Comparando com um paciente, por exemplo, que tem uma dor voltada a menisco, ele vai apontar exatamente na região da interlinha articular, que é onde se localizam os meniscos, tá? Então, o paciente com artrose de joelho é aquele paciente que vai mostrar a dor dele em um aspecto mais geral, tá? Ele não vai conseguir apontar especificamente, então ele vai sempre trazer um aspecto mais geral, mais generalizado, com vários dedos e enfim, tá? Então tem esse perfil aí do paciente com artrose de joelho. Outra coisa que é muito importante é a questão da perda, né, do déficit de amplitude de movimento. Geralmente o paciente que tem artrose de joelho, ele pode vir com um déficit de extensão do joelho acompanhado a esse quadro, tá? Então o paciente que chega com déficit de extensão, né, a gente precisa abordar isso antes de tudo, né? Uma coisa que é muito importante, né, a gente salientar, e eu venho falando bastante isso aqui nas aulas, é que independente da patologia, independente do histórico, do caso do paciente, todo paciente que chega no seu consultório com a queixa de dor no joelho, com a queixa voltada a joelho, você precisa avaliar a extensão do joelho, tá? É muito importante, independente do que seja. Se é um paciente que chega com a dor anterior, se é um paciente que chega com a dor mais voltada a menisco, uma lesão de menisco, ligamento, pré-operatório, pós-operatório, tem que se avaliar a extensão do joelho. Um paciente de artrose não é diferente. Muitos pacientes chegam aqui na clínica, pacientes que têm um quadro de artrose sintomático, chegam com um déficit de extensão. E a gente sabe muito bem que o paciente que tem déficit de extensão, não adianta a gente realizar certas atividades com ele sem antes zerar esse déficit, sem antes a gente resolver essa questão do déficit de extensão. A gente sabe muito bem que o paciente que tem déficit de extensão, e esse déficit ele não é corrigido, a gente não vai conseguir uma ativação completa da musculatura do quadríceps. Já começa daí. Então uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: paciente com artrose chegou, avalia o déficit de extensão, avalia a extensão do joelho desse paciente. Encontrou um déficit, encontrou algum déficit, algum desalinhamento, né? Quando a gente fala em extensão do joelho, foca nisso, orienta o teu paciente para realizar exercícios domiciliares, tá? Para que ele possa permitir, né, que a região da cápsula posterior ela continue, ela se adapte a esse estímulo de deformação, né, em extensão,
e ela mantenha, né, esse ganho de extensão. Isso é muito importante, pessoal. Não adianta você zerar a extensão do paciente no consultório e liberar o paciente para casa e o paciente não fazer em casa. Né? Geralmente esse perfil de paciente que é liberado, né? Que chega com déficit, você zera o déficit no atendimento, ele vai para casa e não faz, ele tende a voltar com o mesmo déficit ou com um pouquinho de déficit ainda. Então é muito importante que esse paciente faça em casa, é claro que com a sua orientação. Muito importante. Aqui na clínica a gente faz exatamente isso, tá? O paciente chegou com déficit, a gente vai focar inicialmente no déficit de extensão, tá? A gente vai focar nisso aí, focar em resolver. Resolvemos, zeramos esse déficit. Agora vamos ensinar o paciente a realizar um determinado exercício efetivo, simples e fácil para que ele consiga realizar em casa. Tá? Para que a gente possa manter esse ganho, fazer essa manutenção, tá? Isso é muito importante. Então, antes de tudo, avaliar a extensão do joelho, né? Logo após essa questão da avaliação do joelho, da extensão, encontrou o déficit, zerou o déficit, vamos focar na ativação do quadríceps, tá? Muito importante. E algo muito importante que eu também não salientei foi a questão do mapa do joelho. A gente vem falando aqui, ó. A gente vem falando aqui sobre essa questão de avaliação e tudo mais. E o mapa do joelho não fica de fora, pessoal, na artrose de joelho. Né? Por mais que eu falei que a artrose é um perfil de lesão em que o paciente ele tem uma dor espalhada, ele não vai conseguir apontar com exatidão aonde é a dor dele, né? Porém, a gente precisa avaliar estruturas adjacentes. Será que esse paciente não tem conjugado esse quadro de artrose, um quadro de Rofit, uma sobrecarga em menisco, né, uma sobrecarga no tendão dos flexores? Será que esse paciente ele não tem, né, um quadro também de dor femoropatelar, né, de tendinopatia patelar? Então é muito importante a gente também avaliar as outras estruturas que compõem a articulação do joelho, né? De extrema importância, de extrema importância. E a gente realiza isso aí através do mapa do joelho. Se você está chegando agora, ainda não teve contato com essa questão do mapa do joelho, vai lá no feed, tá, do nosso Instagram, procura a live aula, né, com o título Avaliação de Joelho, assiste essa aula, né, que lá eu explico passo a passo de como se realizar a questão do exame físico do mapa do joelho, tá? Os nossos alunos aí já sabem de qual é salteado essa questão do mapa do joelho. A gente enfatiza bastante nas nossas mentorias, nos nossos cursos, tá? Essa questão do mapa do joelho, lembrando que esse final de semana a gente tem mentoria, tá? Presencial aqui na clínica, né? Um projeto novo que vai ser bem legal para que a gente possa estar passando um pouco da nossa visão, um pouco das evidências científicas e também do nosso dia a dia clínico para estudantes e colegas fisioterapeutas. Tudo bem? E aí, essa questão, né, da avaliação das estruturas adjacentes, de extrema importância, pessoal. Né? Eu já vi muitos casos aqui na clínica de paciente, né, idoso, chega com quadro de artrose severo, né, e é um paciente que também, além da artrose, tem um quadro, né, de Rofit, um quadro de inflamação na gordura de Hoffa associado, né? É aquele paciente que tem ali uma sobrecarga, tem um processo inflamatório na gordura de Hoffa e isso vem impedindo que ele evolua no tratamento. Então é muito importante a gente se ater a isso, avaliar, identificar e tratar em cima da causa, né? Sem muita volta, sem muita firula, fazendo um simples que funciona, o feijão com arroz, o simples que funciona, tá, pessoal? A gente sempre passa isso para os nossos alunos. A gente sempre tem essa visão de trazer o simples, passar o simples, né? Algo que seja efetivo, de fácil entendimento, né? Para que vocês possam aplicar, né, no seu dia a dia clínico, possam aplicar aí com os seus pacientes, né? Seja em teleatendimento, atendimento domiciliar ou também atendimento clínico, tá? Então, é muito importante a gente se ater a esses sinais,
tá? Em relação, uma outra questão também é a avaliação, né? Antes da gente entrar nos 3 pontos cruciais, né, que eu vou falar já quais são os 3 pontos cruciais, né, para o tratamento da artrose de joelho. Outro ponto também que é de extrema importância, né, além dessa questão da amplitude de movimento e tudo mais, é a avaliação funcional, né? Qual é o teste funcional que a gente realiza em ambiente clínico? O Time Up and Go, ou o TUG Test. O TUG Test é um teste funcional onde a gente vai medir, né, em tempo, a gente vai cronometrar o tempo que o paciente ele percorre um determinado circuito, né, em torno de 5 metros, né, que isso aí vai nos dar uma visão frente à questão da funcionalidade. Será que esse paciente está bem funcionalmente? Será que a gente precisa trabalhar mais alguma coisa nele? Enfim, então o TUG Test é um perfil de teste que eu gosto bastante de estar realizando com os meus pacientes e nos traz um feedback avaliativo muito grande, porque é um teste que você vai realizar no início, né, na avaliação inicial, no primeiro contato, e também é um teste que você vai realizar lá no momento da alta, né, ou um pouco mais à frente, né, quando você já vê que você está evoluindo com esse paciente. Então você pode realizar novamente esse TUG Test e comparar. Então, se o paciente, um exemplo, no momento da avaliação ele demorou 30 segundos para fazer o percurso, né, e aí você fez 10 atendimentos com esse paciente, né, e repetiu o teste e ele fez em 20 segundos, isso mostra que ele está evoluindo no quesito funcional. E quais são os aspectos para se evoluir no quesito funcional com o paciente com artrose de joelho, né? O paciente que tem mobilidade de joelho, ativação de quadríceps, ativação da musculatura, né, de quadril, né? Muito importante a gente ter isso em mente, tá? Então é um testezinho que eu gosto de utilizar bastante na minha prática clínica. E agora vamos entrar no ponto-chave da nossa aula. Quais são os 3 pontos cruciais, tá, no tratamento da artrose de joelho? Esse é o tema específico da nossa live de hoje, tá? Onde a gente vai falar 3 pontos importantíssimos, 3 pontos que não podem faltar no tratamento da artrose de joelho, tá? É claro que tudo isso aqui que a gente está passando, todas essas informações são baseadas, né, nos estudos científicos realizados, né, pelas instituições de maior relevância, né, quando a gente fala no estudo, no tratamento da artrose de joelho, né? Uma dessas instituições é o Colégio Americano de Reumatologia. Então, as informações que a gente vai estar passando aqui é baseado, né, em estudos, né, realizados pelo Colégio Americano de Reumatologia. Então, esses 3 pilares que eu vou estar passando para vocês agora aqui são 3 pilares essenciais que não podem faltar no tratamento da artrose de joelho, tá? Então, se você receber um paciente aí amanhã na sua clínica, no seu consultório, se você for avaliar algum paciente com artrose de joelho, se você já está atendendo algum paciente, né, com artrose de joelho, você não pode deixar de colocar em prática esses 3 pontos que eu vou te falar agora, tá? Mas antes de eu falar esses 3 pontos, né, a gente traz uma frase aqui bem interessante e uma frase muito polêmica também. Fisioterapia não trata a artrose, diminui a dor e melhora a função do paciente. O que é que vocês entendem quando vocês escutam essa frase? Fisioterapia não trata a artrose. A fisioterapia diminui a dor e melhora a função do paciente, tá? A gente tem 2 caminhos aí. A primeira parte da frase fala que a fisioterapia não trata a artrose. Essa frase, né, algumas pessoas entendem, né, como que a fisioterapia não vai tratar esse paciente que tem artrose de joelho, que chega lá no teu consultório com dor, ou a gente pensa de outra forma, que é a forma que eu penso, né? Que é a forma que eu raciocino quando eu escuto essa frase, né? Que a fisioterapia ela não vai tratar, né, o desgaste articular,
O que é artrose? O desgaste articular da articulação tibiofemoral, tá? Então, a fisioterapia, ela não vai tratar o desgaste articular, não vai tratar a alteração anatômica. Repetindo, a fisioterapia, ela não vai tratar a alteração anatômica, que é o desgaste articular da articulação tibiofemoral, que é a artrose de joelho. O que é que a fisioterapia, baseada em evidência, baseada em critério, vai fazer com esse paciente? Primeiro, diminuição da dor, né? O que a gente pode realizar para diminuir a dor desse paciente? Condutas analgésicas, né? Anti-inflamatórias, a questão de você identificar se esse paciente tem algum déficit de extensão ou não, porque se esse paciente tem déficit de extensão, consequentemente ele não vai conseguir ativar a musculatura do quadríceps, e se ele está envolvido em uma demanda de atividades diárias muito grande, né, ele também vai estar expondo o joelho dele à sobrecarga e consequentemente dor, né? É realizar um bom manejo de sintomas, né? Utilizando algumas técnicas que a gente já falou em outras aulas, em outras lives, que lá no nosso método de reabilitação funcional do joelho, curso totalmente online, a gente tem aulas completas sobre isso, só sobre isso, tá? Então, se você ficou de fora do nosso método, fique ligado que a gente vai abrir uma segunda turma aí, muita coisa boa, tá? Então, se você tá dentro, ótimo, tá? Jogando duro aí nas aulas. Se você não entrou nessa primeira turma, você vai ter uma segunda chance, né? Para você ter acesso a tudo isso aqui de forma muito mais aprofundada. O que eu estou te passando aqui é a ponta do iceberg, que se você botar em prática, você já vai resolver um monte de casos aí, você já vai ajudar muitos pacientes, já vai melhorar a sua prática no dia a dia, tá? Mas, né, lá no nosso método tem isso aí muito mais aprofundado, tá? Então, voltando aqui, então a fisioterapia, ela não vai tratar a alteração anatômica que a artrose predispõe à articulação do joelho. A fisioterapia vai melhorar a dor desse paciente, diminuir a dor desse paciente e melhorar a função. Como é que a gente melhora a função do paciente? Dando ele condições de realizar a função sem predispor o joelho à sobrecarga. E como é que a gente faz isso? Fortalecendo, ganhando força muscular, principalmente na musculatura principal, né, do mecanismo extensor, que nesse caso é o quadríceps, tudo bem? Juntamente, né, com a musculatura do quadril. Então, vários estudos já comprovam que o fortalecimento em conjunto, que é o fortalecimento do quadril e quadríceps, né, dão a esse paciente uma melhor condição, né? O paciente ele melhora mais, né, a curto, médio e longo prazo nos quesitos dor, nos aspectos dor e função, tá? Muito importante isso aí, tá? O nosso paciente ele precisa ser exposto a um processo de fortalecimento em conjunto, quadríceps e quadril, tá? Nunca só quadril e nunca também só quadríceps, sempre em conjunto, quadríceps e quadril. Tudo bem? Então, esclarecido essa questão dessa frase, que a fisioterapia não trata a artrose, diminui a dor e melhora a função do paciente, tá? Então, tá explicado isso aí, já deixei aqui minha opinião, tudo bem? Sobre essa frase. Então, vamos para o que interessa, vamos para o ponto principal aí da nossa live, tá? Que são os 3 pontos cruciais para tratar um paciente com artrose. Tá? O primeiro ponto, né, crucial, que não pode faltar em hipótese alguma, é a questão da orientação para autogerenciamento. O que seria essa questão de orientação para autogerenciamento? Quando a gente fala de um paciente com dor no joelho, com um paciente com lesão de joelho, com disfunção de joelho, que é o tema aqui da nossa aula, a gente precisa entender que, em muitos casos, esse paciente chega ao nosso consultório com muitas crenças negativas, com muitas informações equivocadas e também sem nenhuma informação. O paciente chega sem entender nada, somente chega assustado, né? Que pegou o laudo lá da ressonância, viu aquele tanto de coisa lá e procurou
lá na internet, não viu coisa boa e ele fica assustado, tá? Então o paciente chega com medo. Então o que é que a gente precisa iniciar com esse paciente? Um trabalho de informação, de orientação, tá? Esse é o primeiro ponto crucial que não pode faltar na reabilitação do seu paciente com artrose de joelho, tudo bem? Orientação para autogerenciamento. Um outro ponto, frente à orientação, que é muito importante, é a questão, né, de como é que esse paciente vai realizar o manejo da condição dele, né, quando ele não estiver com você no consultório. O que é que ele vai poder, o que é que ele pode fazer no dia a dia dele para minimizar a dor ou até mesmo zerar a dor dele e ele ter um dia mais confortável, com a melhor produtividade, né, o melhor ânimo e o melhor tudo, né? Aí você vai realizar essa orientação com o fim de autogerenciamento. O que é que eu gosto de realizar com meus pacientes, né, nessa questão de orientação mais voltada ao autogerenciamento? É a questão do uso da joelheira no dia a dia, tá? O paciente utilizar a joelheira no dia a dia dele, né, com fins de aumento da área de contato, diminuição da pressão articular e diminuição da dor no joelho, tá? Muito importante essa questão do autogerenciamento e também as orientações mais voltadas à informação, né? O paciente ele se inteirar, o que é que eu tenho, né? Isso é grave? Como foi que isso surgiu? O que é que eu vou fazer a partir de agora? O que é que eu preciso? O que é que eu não posso fazer? O que é que eu devo evitar fazer? Né? Como é que eu devo fazer? E tudo mais. Então o paciente ele precisa ser informado. O que é isso aqui que apareceu lá na ressonância, né? O que é que eu preciso me atentar? Então todas essas informações fazem parte do primeiro ponto crucial, do primeiro pilar para você obter sucesso no tratamento da artrose de joelho dos seus pacientes, tá? Informação, primeiro ponto crucial, orientação / informação, tá? Então foque nisso aí, foco na informação, na orientação, tudo bem? Segundo ponto crucial no tratamento do seu paciente com artrose de joelho, tá? Esse ponto é bem interessante, tá? Muito interessante mesmo. É algo que foi disseminado aí, veio à tona, né? Nos últimos estudos científicos dos últimos anos aí, né? As escolas que estudam artrose de joelho vêm cada vez mais expondo esse ponto, se preocupando em relação a esse ponto, que é a questão do emagrecimento, tá? É claro, quando o paciente ele tem um certo grau de obesidade, ele é classificado como obeso, quando ele tem um IMC muito alto. Então, quando é um paciente que tem uma artrose, um quadro de artrose sintomática de joelho, tá? Tem um quadro de artrose sintomática de joelho e ele é obeso, ele tem um alto índice de massa corpórea, tá? Um alto IMC, né? A gente precisa trabalhar com esse paciente com base no modelo multiprofissional, tá? Esse paciente ele precisa ser abordado no modelo multiprofissional. Como seria esse modelo multiprofissional? Junto a um colega nutricionista. Então, se é um paciente obeso, né, idoso, tem um quadro de artrose sintomático, né? Essa obesidade, se não for tratada com a orientação de um nutricionista, ela pode ser um fator que dificulte a evolução desse paciente. E também alguns estudos já trazem que a artrose é um fator de risco, né, a obesidade é um fator de risco para a artrose. Tá? Então, além de ser um fator que pode dificultar a evolução no quadro clínico do paciente, também, né, é classificado aí pelos estudos científicos de maior relevância como um fator de risco, tá? Então, caso você identifique um quadro de obesidade no seu paciente com artrose, encaminhe ele também para um bom nutricionista, para que ele possa ser avaliado, ser acompanhado, né, também pelo colega nutricionista, tá? Para que ele possa vir, né, a resolver, né, a diminuir essa questão do índice de massa corpórea. Isso é muito importante mesmo, tá? A questão da obesidade eu vejo bastante
como um fator que dificulta, né? Dificulta a evolução do paciente, dificulta a evolução clínica do paciente. Então, o paciente que é obeso, né, que tem um quadro muito sintomático de artrose, ele precisa passar por um médico nutricionista, tá? Ele precisa, né, estar sendo acompanhado, né, por um nutricionista que tenha especialidade e tenha vivência nessa questão, né, de tratamento de pessoas obesas, tá? Esse aí foi o segundo ponto crucial que não pode faltar no tratamento do seu paciente com artrose de joelho, tá? Então, o primeiro ponto, né, que a gente falou anteriormente, orientação e informação. O paciente que tem artrose de joelho, ele chega cheio de crenças negativas, sem entender nada no seu consultório frente à condição dele, como é que ele vai, qual vai ser o tratamento, o que é que ele tem, qual é a causa. Então, você precisa informar tudo para esse paciente. O paciente tem que sair do teu consultório entendendo tudo, sabendo explicar o que ele tem, o que é que vai ser feito para qualquer pessoa, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, emagrecimento. Quando a gente identifica que o paciente tem um quadro de obesidade e tem um quadro sintomático, um quadro clínico positivo de artrose de joelho, ele precisa ser acompanhado por um nutricionista, tá? Porque a obesidade já é classificada como fator de risco para surgimento, para artrose, para desenvolvimento da artrose, e também, né, é um fator que impede a progressão positiva no tratamento clínico, né, no tratamento fisioterapêutico da artrose de joelho. Indo agora para o terceiro ponto, né, para o último ponto crucial, né, no tratamento da artrose de joelho, é a questão do fortalecimento. A gente sabe, pessoal, muito bem, né? A gente falou aqui lá no início da nossa aula sobre a questão do quadro clínico do paciente. Geralmente são pacientes que chegam com um quadro de inibição muscular no quadríceps muito grande. Então a gente precisa, né, ir contra isso, a gente precisa resolver isso, essa questão da inibição do quadríceps, tá? Então a gente precisa fazer um trabalho de ativação muscular, de fortalecimento muscular, gerando a Cida mandou uma pergunta aqui, deixa eu só ler a pergunta da Cida. Doutor, estou com hérnia de disco na cervical e agora estou com muita dor na perna direita, o que pode ser? Então, Cida, essa questão de dores irradiadas, dores em extremidades, né, cerca de 48% das pessoas que sentem dor em extremidades, né, essas dores podem ter relação com a coluna vertebral, tá? Porém, a gente consegue chegar a essa informação, a essa assertividade na causa, se realmente que tem como causa a coluna vertebral, a partir de uma avaliação específica, né, onde a gente vai entender o seu caso, expor, né, a direções de movimentos específicas para que a gente possa alterar positivamente essa referência da dor, tá? Eu vou te pedir, Cida, por gentileza, que me mande uma mensagem lá no privado, me manda uma mensagem lá, que assim que terminar a live aqui, eu vou estar te respondendo, te chamando lá, para estar te passando todas as orientações, todas as informações referentes a esse tratamento específico, né, da dor em coluna vertebral. Tá? E lembrando que a grande maioria dos nossos pacientes aqui na clínica, a gente consegue um resultado positivo e dar alta para esses pacientes em torno de 5 a 7 sessões. Tá? Então vai ser um prazer te ajudar, tá, minha amiga? Me manda uma mensagem lá no privado agora, tá? Que assim que eu terminar aqui a aula, eu vou estar te chamando lá para que a gente possa te ajudar e resolver esse problema o mais rápido possível. Tudo bem? Me manda mensagem lá, tá? E aí, voltando aqui ao assunto da questão do fortalecimento, muitos pacientes chegam com um quadro de inibição muscular muito grande, então a gente precisa ativar essa musculatura. Então, como é que a gente ativa a musculatura do quadríceps? Através de exercício que não venha gerar sobrecarga articular. O que é sobrecarga articular? É aquele paciente que sente dor na articulação, sente dor no joelho durante os exercícios. A dor articular, sobrecarga articular, né, é algo que vai gerar mais inibição e vai impedir o ganho de força. Então a gente não quer isso.
O que é que a gente quer? Desculpa. O que é que a gente quer nesse processo? A gente quer sobrecarga muscular, tá? É aquele paciente que fala, ó, tô fazendo exercício, o quadríceps está queimando, o quadríceps está fadigado, está queimando. Isso sim que a gente quer, sobrecarga muscular e não sobrecarga articular, tá? Então a gente precisa realizar um fortalecimento específico e efetivo com esses pacientes. Por quê? O quadríceps forte, ele vai gerar um aumento da área de contato. O quadríceps ele tem como função gerar um fator de compressão na articulação do joelho, aumento da área de contato articular, consequentemente menos pressão articular e consequentemente menos dor, que é justamente o objetivo da joelheira, que a gente sempre fala aqui, que eu passo diariamente para os meus pacientes e tudo mais. Quem vai fazer esse papel é a musculatura, só que a musculatura, como está fraca, inibida, ela naquele momento não vai fazer. Por isso que a gente usa a mão aí da joelheira, tá? Que a gente realiza aí naquela questão do manejo dos sintomas, tá? É muito importante isso aí, tudo bem? Alguns estudos também falam sobre a questão do tratamento medicamentoso, né? É muito importante a gente trazer essa questão aqui, né? Da aplicação de corticoide, da aplicação de medicamentos, de ácido hialurônico, enfim. Os estudos mostram que, comparando a aplicação de corticoide com a fisioterapia, pacientes que realizaram um protocolo específico de fortalecimento evoluíram positivamente, evoluíram, né, melhor, né, comparado ao grupo que só tomou a aplicação, que foi submetido à aplicação de corticoide. Porém, a gente sabe muito bem que cada caso é um caso, pessoal. Existem pacientes que estão tão sintomáticos, tão agudos, não estão evoluindo no tratamento, né, que a gente encaminha para o ortopedista para que ele possa realizar o manejo aí da aplicação do medicamento. Por quê? A partir do momento que esse paciente, paciente muito sintomático, que tem uma clínica muito agressiva, um quadro muito agressivo de dor, esse paciente ele é encaminhado para realizar a questão da aplicação do medicamento e a partir disso ele se sente melhor, ele vai estar com menos dor e a gente vai conseguir expor esse paciente, né, a um ritmo melhor de exercício, a um volume maior de exercício, a gente vai conseguir evoluir mais com esse paciente. Então, é muito importante a gente saber dividir. Cada caso é um caso. Não é que o estudo mostrou lá que o ácido... Boa noite, Marquinho. E aí, meu irmão? Beleza? Seja bem-vindo, pai. Seja bem-vindo aí na nossa live. Então, pessoal, não é porque o estudo mostrou que a aplicação de ácido hialurônico não foi mais superior do que a fisioterapia que a gente vai deixar ele de lado. Tem alguns casos que é necessário sim, tá? A Cida colocou aqui, trouxe mais uma pergunta. Meu esposo fez cirurgia na lombar devido a hérnia de disco e deu neuropatia e agora sente dor no joelho. Tem 6 parafusos na coluna. Pode ser a neuropatia? Então, Cida, pode ser e também pode não ser, né? Como eu te falei, né? Cerca de 48% dos pacientes que sentem dor em extremidades, como a gente está falando de membro inferior, extremidade, o que seria? Joelho, tornozelo e pé, tá? Pacientes que sentem dor nessas regiões podem ter, né, cerca de 48% algum quadro voltado como causa a coluna lombar, tá? Pode ser sim. A gente tem cerca de 48% de chance de ter relação com a lombar. Porém, a gente vai conseguir chegar a essa assertividade através da avaliação, tudo bem? Através de uma avaliação específica, a gente vai conseguir chegar a ser mais certeiro, ser mais assertivo frente a essa questão, tudo bem? Me manda uma mensagem lá no privado, que vai ser um prazer te atender, tá, minha amiga? Me manda lá a mensagem que eu vou estar entrando em contato com você para que a gente possa estar resolvendo o seu caso, tá? E aí, pessoal, voltando aqui para o assunto da live,
foi basicamente isso, né? Então a gente trouxe hoje 3 pontos cruciais para o tratamento da artrose, né? Repetindo, quais são esses pontos? O primeiro ponto é a questão da orientação. Então a gente precisa informar os pacientes, orientar os pacientes, né? O que é que esse paciente tem, como é que vai funcionar todo o tratamento, qual é a causa, enfim, trazer informação. O paciente precisa sair do teu consultório, né, sabendo explicar tudo que ele tem, como vai funcionar o tratamento para qualquer pessoa que pergunta a ele, tá? E outra parte da orientação é a questão do automanejo. O que é que esse paciente pode fazer em casa para que ele possa continuar evoluindo? Segundo ponto crucial, a questão do emagrecimento. A obesidade, né, quando associada ao quadro de artrose, é fator de risco para o desenvolvimento da artrose, também é fator de risco, né, um fator que vai impedir a progressão clínica, a progressão positiva desse paciente, tá? E o terceiro ponto crucial é a questão do fortalecimento, que não pode faltar em hipótese alguma no processo de reabilitação da artrose do joelho. A gente precisa gerar, né, realizar um bom trabalho de fortalecimento, né, principalmente do quadríceps, que é o grupo muscular que age em cima ali, né, que age diretamente sobre o mecanismo extensor do joelho, e também da musculatura do quadril, né? Vários estudos já mostram que esse fortalecimento em conjunto, quadril e quadríceps, vão gerar um melhor resultado a curto, médio e longo prazo nos pacientes. Tudo bem, pessoal? Então foi isso, né? Esse foi aqui a nossa aula de hoje, essa foi a nossa aula de hoje, nosso tema de hoje. Espero que tenham gostado. Na quinta-feira a gente retorna com uma nova aula, um novo tema para vocês. Tudo bem? Grande abraço, excelente noite.